Só antes de começar aqui, deixa eu ter certeza que vocês estão me ouvindo, gente. Eu não fiz nenhum teste de som aqui no YouTube. Vocês me ouvem bem aí? Alguém puder me responder? Obrigado, Adriana. Obrigado. 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 Então vamos lá. Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui com todos esses amigos de Ideal Espírita para participarmos de um trabalho que costuma acontecer neste mesmo horário nas dependências do Grupo Fraterno Foco de Luz, em Valinhos, e que hoje aqui nós estamos tendo a condição, inclusive, de termos outros amigos, outros irmãos, confrades espíritas de outras cidades que nos prestigiam também com suas vibrações de paz e amor. Então, para iniciar esse trabalho, eu rogo a todos que estabeleçamos uma corrente de paz, uma corrente de vibração cristã, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, e rogando a todos os amigos e protetores da casa espírita, do Grupo Fraterno Foco de Luz, bem como os das demais casas espíritas aqui representadas, porque todas são casas do Mestre Jesus, que todos esses irmãos nos inspirem o bom pensamento, nos inspirem a melhor compreensão dos estudos da noite de hoje. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Bem, meus amigos, estamos hoje, então, abordando um tema que eu considero muito oportuno, porque nos foi solicitado, na verdade, abordar uma mensagem de esperança em vista de tantas notícias que temos recebido não muito alegres, notícias alarmantes, notícias que nos trazem pânico e, mais do que isso, a própria conjuntura do isolamento, do certo confinamento em que muitos estão mergulhados nesse momento, ele também traz desordens de variada sorte. Então, vamos ganhar tempo, porque hoje eu tenho algumas coisas que queria passar a vocês, e vamos imaginar de início
Que casa é essa e que zelo sobre essa casa devemos ter? Para responder a essa primeira pergunta, eu vou aqui visitar o Salmo 69. O bom da gente estar na internet é que eu posso ler com mais calma também, né, gente? Bom, e aqui nesse Salmo 69 é o lamento do justo sofredor. Diz assim: são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça, os que me odeiam sem motivo. Poderosos são os que me querem aniquilar. São meus inimigos gratuitos. O que não roubei, como posso restituí-lo? Conheces, ó Deus, meus desatinos, e minhas faltas não te são ocultas. Não fiquem decepcionados por minha causa os que em ti esperam. Senhor Deus Todo-Poderoso, não sofram vexames por minha causa os que te buscam. Ó Deus, por ti suportei afrontas, o vexame cobriu meu rosto, tornei-me um estranho para meus irmãos, um estrangeiro para os filhos de minha mãe, porque o zelo da tua casa me devora. Então, nessa passagem, nós vemos que o justo paga perante a sociedade, perante os homens, por defender, por procurar seguir os preceitos de Jesus, por zelar pela casa do Senhor. E essa ideia, lá no Salmo, no livro dos Salmos, ela vai muito tempo depois novamente ser trazida no Evangelho de João, quando ele assim narra, no capítulo 2, versículo 13: estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém e encontrou no templo vendedores de bois, de ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Esparramou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirai daqui tudo isso e não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Lembraram-se então os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumiu. Os judeus tomaram a palavra e lhe perguntaram: que sinal nos dás para fazeres isso? Quer dizer, nitidamente aqui, Jesus confirma o livro dos Salmos numa situação em que ele alega estar zelando pela casa do Pai. E os homens, mais uma vez, assim como no Salmo 69, perseguiam o justo porque defendia a ideia de Deus. Jesus agora vê-se também na mesma situação. O templo de Jerusalém tomado por ideias materialistas, pelo interesse próprio, quando na verdade competia a todos os homens zelar pela casa do Pai. Mas a palavra casa pode de fato ser o templo, pode ser a nossa casa espírita, pode ser a igreja católica, a igreja protestante. São casas dedicadas a Jesus, merecedoras do nosso respeito e carinho. Mas pode ser a nossa casa, a nossa residência, especialmente nesse momento de isolamento social, de falta de convívio com as pessoas que amamos, momentos em que temos de estar em nosso próprio lar. E as pessoas perguntam: então, como é que nós podemos, nessa fase, zelar pela nossa casa? Como é que nós podemos, nessa fase, zelar pela nossa casa, a nossa cidade, pela nossa casa, o nosso estado, o nosso país, ou, como a imagem da nossa transmissão de hoje, que foi veiculada pelos celulares, pelo WhatsApp, etc., o nosso planeta Terra? Por que não? A imagem da transmissão traz a cidade de Jerusalém. E vou explicar o porquê agora. Mas casa pode ser qualquer local em que os homens tenham o dever de zelar, de preservar a vontade de Deus, a vontade suprema, maior do que o nosso interesse pessoal. Então, especialmente nesse momento de pandemia, me parece fundamental zelar pela nossa casa,
onde estamos, pela nossa casa, o corpo físico, que nos abriga enquanto entidades espirituais sem fim, entidades espirituais criadas em determinada ocasião e cujo destino é a perpetuidade, é a eternidade. Vestimos hoje, ocupamos hoje esta casa física, como zelar por ela? Então é isso tudo que nós queremos conversar, se houver tempo, é claro, na noite de hoje, meus queridos irmãos. Prosseguindo então nesse raciocínio, nós poderíamos imaginar, né? Por que os homens se colocaram contra aqueles que fazem a vontade do Senhor? E isso muitas vezes nós mesmos sentimos, quando lá atrás, em algum momento, abraçamos a doutrina espírita, quando começamos a modificar as nossas inclinações, quando passamos a não valorizar mais determinados atos, determinadas situações que eram tão caras antes de nos tornarmos espíritas, antes de nos abraçarmos ao Cristo verdadeiramente, as pessoas que ainda lá permaneciam nos criticavam. Como assim você não vai mais? Como assim você não faz mais tal coisa? Né? Virou fanático, virou carola, virou pastor, etc, etc, etc. E não se trata disso, naturalmente, trata-se de uma mudança de sintonia. Mas os homens, em geral, além de não zelarem pela casa, procuram destruí-la. E aí é que está o nosso papel. O papel do espírita, o papel do cristão, de zelar pelo interesse maior. E nessa busca por descobrir, por entender o homem, esse homem, né, que nega a vontade de Deus, nós vamos contar uma historinha psicografada por Chico Xavier, do espírito Neio Lúcio, que se encontra no livro Jesus no Lar. É uma história fantástica, porque o capítulo exatamente é intitulado Os Descobridores do Homem. Como descobrir quem são os homens que nos circundam, o nosso próximo. E nessa história, Jesus reúne os discípulos em casa de Simão Pedro e lhes conta que na cidade de Nínive, uma cidade grande, prodigiosa, à beira do rio Tigres, chegou um homem muito bondoso, cuja fama se espalhou de tão perfeito que ele era. Todos adoravam esse homem, era um homem bondoso, caridoso, que defendia a palavra do Senhor, cultuava a Deus. Então os anjos do lugar procuraram o Senhor e disseram: é hora de trazer esse homem para o reino da perfeição, para os páramos celestes. E o Senhor pensativo disse: perfeito, mas então apliquemos antes o teste dos 4 descobridores do homem. E assim o Senhor enviou, em primeiro lugar, a necessidade. Enquanto isso, preparou para remeter à vida do homem o dinheiro, o poder e, por fim, a cólera. A necessidade desceu sobre a vida do homem de Nínive, mas ele resistiu bravamente. Todo tipo de privação. Faltou afeto, faltou trabalho, faltou consolo, faltou conforto, privações de toda a ordem, privações materiais, privações afetivas, mas ele teve resignação e venceu a necessidade. E ela retorna dizendo: ele me superou. Então desce o dinheiro e proporciona a ele de tudo, banquetes, todo o fausto que o dinheiro pode trazer, a fim de corrompê-lo. Mas ele também percebe todos os detalhes, tudo que ele poderia fazer com aquele recurso, e ele mostra um enorme desprendimento. Consegue, na verdade, executar diversas obras a benefício do próximo e nada quer para si. E o dinheiro diz: eu não seduzo esse homem, ele realmente é muito bom. E o homem reforça a sua posição de se aproximar do céu. Então desce o terceiro teste. Chega até ele o poder. E o poder, né, gente? Quem não quer ter poder na terra, né? Mandar no próximo. E ele então é tomado, investido de grande poder,
e ascensão sobre vários de seus semelhantes, mas ele percebe mais uma vez a situação e, com esse poder, ele educa, trabalha pelo benefício dos outros, dos necessitados, educa-os, gerencia o trabalho deles, promove-lhes o crescimento moral, intelectual, usa muito bem o poder, e o poder diz: ele também me venceu. E agora os anjos já celebravam a chegada dele praticamente a esferas mais altas, estava quase lá quando desce o último teste, que é a raiva, é a cólera. E a cólera tem um jeito muito próprio de de testar a cada um de nós. Sabendo da resistência desse homem generoso, bondoso, dedicado a Deus, a cólera se infiltra num servo despretensioso e ignorante que ele possuía. E o servo, no momento específico, desrespeita-lhe, ferindo-lhe o amor próprio. Bastou apenas isso para que ele se enrubescesse e, enfim, usasse uma série de palavras ásperas, descontrolando-se completamente diante daquele ato de ingratidão e desrespeito que ele, um homem digno, de fato, não mereceria. Mas a verdade é que a cólera o conseguiu derrubar. E muitos dias se passaram até que ele conseguisse recobrar a tranquilidade. Mas já era tarde. Os anjos do Senhor, então, reunidos com o Senhor, reconheceram que, na verdade, ele não tinha ainda a condição de homem perfeito, homem capaz de galgar os páramos celestes. E o Senhor diz, em conclusão: a necessidade exige resignação, o dinheiro exige desprendimento, o poder, caridade. Muitos retornam nessas três etapas, não conseguem superá-las, mas muito poucos na Terra são homens que não se encolerizam quando têm o amor próprio ferido. Então, a última lição era a lição da humildade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho ferido. E todos nós ferimos a todo instante, aceitamos que malfiram o nosso orgulho, porque não somos humildes. E nessa história, o que Neio Lúcio nos conta é que os homens são assim. E Jesus disse: por que vendem aqui? Não façam da casa de meu pai casa de comércio. Porque perseguem o justo dos salmos? Porque, na verdade, alguém querer melhorar pode simplesmente ferir o amor próprio de outrem, que não consegue por si só caminhar no sentido do progresso. E Jesus diz mais, em Mateus ele coloca: cuidado com os homens, eles farão você sofrer, levarão vocês às sinagogas, ao tribunal, por meu nome, mas quem resistir até o fim será salvo. Nós estamos diante da mesma ideia de zelar pela casa do Senhor, zelar pelo planeta, zelar pela nossa casa, pelo nosso corpo físico, zelar pelo nosso país, como irmãos, né? Não queremos a perfeição, mas já sabemos, ou melhor, aspiramos sim a ela. Sabemos que ela não é tocável tão rapidamente assim, mas devemos saber o caminho a galgar para caminhar no sentido de alcançá-la. E é aqui que nós estamos refletindo, portanto. E essa passagem que a gente está aqui no Evangelho, né, gente? Trazendo um pouco a mensagem do nosso querido Chico, né? Veiculada pelo Chico Xavier. Mas Allan Kardec também se dedica a esse tema com muita sabedoria e muito esforço, imagino eu. Estávamos ali pelo século XIX, né? Meados do século XIX, quando Allan Kardec, no livro A Gênese, dedicou um capítulo, foi o capítulo 17, sobre a questão da presciência, as predições do Evangelho, né? Como assim nós predizermos os fatos, anteciparmos os fatos? Jesus já os conhecia. E Kardec faz uma imagem para que nós possamos compreender como é possível saber antes, presciência, saber antes
fatos que acontecerão no futuro. É que para nós, no meio da romagem terrena, no meio do caminho do dia a dia, enxergamos muito pouco. Enxergamos as horas, preocupamos-nos com as horas, enxergamos o que acontece no nosso entorno apenas. Mas se alguém subisse no alto de uma montanha e avistasse toda a planície, veria o caminho de 6, 10 quilômetros e alguém caminhando por esses 10 quilômetros. Veria todos os perigos, saberia que na frente tem um buraco, que tem a chance de um assalto, que tem uma taverna para repouso, que tem um rio. Saberia, porque do alto ele já contempla tudo aquilo. Não é a mesma noção de tempo, de duração da viagem de quem está caminhando, sem saber os sucessos, os fatos que acontecerão mais adiante. Então, esse homem lá de cima, no nosso exemplo, é Jesus, que predisse algumas situações. E no item 14, Jesus vai falar novamente do zelo da casa que nós devemos ter, que é o caminho que devemos fazer, né? Lutando para nos tornarmos desprendidos, sim, mas caridosos, sim, mas humildes também, combatermos o nosso egoísmo. E ele vai dizer das cidades impenitentes, né? Jesus, no livro da Gênesis, ele condena até mesmo Cafarnaum, onde ele viveu. Vejam vocês, Jesus pregou em Cafarnaum, curou em Cafarnaum, né? E a Gênesis diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, cidades onde ele fez muitos milagres. E o povo, e o homem? O homem seguiu Jesus nesses lugares, na sua imensa maioria? O homem creu em Jesus, aceitou-o, vendo-o curar? Ou depois da passagem dele, as cidades retomaram outros afazeres egoísticos, prendidos aos interesses do dinheiro, do poder, prendidos às necessidades, por vezes até verdadeiras, mas valorizando-as mais do que a vida real que Jesus nos dava em abundância? Então, ele próprio diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos dentro de vós tivessem sido feitos em Tiro ou em Sidom, onde ele não fez milagres, há muito tempo teriam elas feito penitência com saco e cinzas. Declaro-vos por isso que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas menos rigorosamente do que vós. Então Jesus está conosco, hoje aqui. Por que temer? Por que entrarmos em pânico? Por que permitirmos mensagens terríveis através dos canais de mídia, de TV, de rádio, da internet, dentro da nossa casa, mensagens anticristãs, tornando-nos tensos, desesperançosos, amedrontados? Por que permitir? Nosso dever é zelar pela casa. Jesus confia em nós, cristãos. Confiou-nos o trabalho. Deixou-nos a casa em Corazim, em Betsaida, em Valinhos, em Indaiatuba, em Campinas, no Brasil, na terra. Na terra. E ele diz mais: Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até o céu, serás abaixada até o fundo do inferno. Está lá em Mateus capítulo 11, 20 a 24. Porque se os milagres que foram feitos dentro de ti houvessem sido feitos em Sodoma, esta ainda talvez subsistisse até hoje. Declaro-te por isso que no dia do julgamento, Sodoma será tratada menos rigorosamente do que tu. Então nós precisamos pensar nisso. A nossa casa espírita, a nossa casa cristã, nos oferece a vontade de Jesus, a lei de Jesus, e devemos ter esse zelo fraterno, porque nos dividirmos em ideias variadas de outras ordens que não a ordem cristã? Por que darmos prioridade às coisas da terra, ao invés de darmos prioridade ao tesouro evangélico que temos em mãos? Somos cristãos. Zelemos pela casa do Senhor. E Jesus, então, vai anunciar, vai predizer a ruína de Jerusalém. É uma passagem lindíssima. Mateus e Lucas vão narrar aqui, né? Vou até trazer aqui uma para vocês, por exemplo, sobre Jerusalém. São muitas, não lerei todas, mas algumas.
Tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, que está aí na chamada do vídeo, né? Botei uma foto para a gente hoje. Ele chorou por ela, dizendo: Ah, se ao menos neste dia que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que te pode proporcionar paz, mas agora tudo isto se acha oculto aos teus olhos. Tempo virá para ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te encerrarão e apertarão de todos os lados, em que te deitarão por terra, a ti e a teus filhos, que estão dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te visitou. São Lucas 19, 41. E não foi o que aconteceu a Jerusalém? Alvo de todo tipo de guerras, foi sitiada, muitas pessoas morreram. Então, nós temos aqui um fenômeno de presciência que Allan Kardec vai se dedicar no livro A Gênese. E ele anuncia a ideia da presciência. E vejam como é curioso, porque tem tudo a ver com esse evangelho de João, quando Jesus fala do templo, e que nós devemos zelar, que os discípulos se lembraram do zelo da casa, né? Jesus até anuncia a destruição do próprio templo, né, de Jerusalém. Mas Allan Kardec, analisando esses fatos, na verdade, nos preparava o último, o derradeiro capítulo do livro A Gênese, o capítulo 18. E Allan Kardec vai trazer nesse capítulo os sinais dos tempos. Para aqueles que, enfim, admiram o evangelho, por exemplo, de João, né, que tem um caráter apocalíptico, escatológico, do fim dos tempos, etc., muitos pensam assim, tem um quê de mito ou de misticismo. Não queremos levar por esse lado. Queremos analisar sinais dos tempos como Allan Kardec esclarece. Tempos de transformação. Tempos de transição. Ora, todos nós, nessa existência, fomos um dia crianças. Chegamos até hoje. Pensem no percurso. Foi linear, sempre bondoso, sem problemas, sem nenhuma dificuldade? Claro que não. Imagine agora a coletividade. Imaginemos a casa espírita, a cidade, o país, o Brasil, o planeta. Como fazer para que ele caminhe, progrida também, amadureça, como cada um de nós individualmente? É isso que preocupa Allan Kardec no capítulo 18. E considerando a presciência, os sinais anunciados, ele vai explicar magistralmente, porque era realmente um grande educador, ele vai nos dizer o seguinte: ora, o planeta Terra está submetido à lei do progresso. E isso está no Livro dos Espíritos. Lei do progresso. O planeta está submetido e todo o universo está submetido. Os menores seres, os maiores seres, nós seres humanos, tudo caminha em evolução. Portanto, é disso que nós falamos nesse momento quando pensamos no planeta. Para que ele evolua, é preciso evoluir fisicamente. E a ciência mostra os avanços da Terra, as eras geológicas, tudo que a Terra já atravessou, para nos oferecer hoje esse ar puríssimo que a natureza nos oferece, as belezas que ela nos dá, né? A temperatura adequada para a vida humana, todas as moléculas, enfim, descritas, encontradas em a natureza, que são fruto da obra de Deus e que são necessárias ao nosso veículo físico, ao nosso corpo material. Tudo isso está no planeta. E evoluindo, melhorando, se aperfeiçoando. Para quê? Para que os seres que habitam essa morada também evoluam fisicamente. Comparemos o homem no início da sua trajetória no vaso físico, né? O homem de Neandertal, o Australopithecus, e comparemos com hoje. Evoluímos muito. Temos, inclusive, um cérebro, uma caixa craniana maior, com mais faculdades mentais, mais potência cerebral. Tudo isso fruto do desenvolvimento. A casa melhora, o habitante melhora. Ou um habitante que melhora precisa de uma casa melhor. É a lei do progresso. E ela nos alcança nesse momento. Então, tudo está em perfeita harmonia. Ah, mas nós estamos enfrentando uma situação terrível, estamos isolados, temos medo e etc. Não devemos ter.
devemos confiar que é apenas uma passagem natural nessa escalada para a evolução. E ela não se dá sem certos chacoalhões, como foi com a vida de cada um de nós individualmente. Então Kardec vai nos explicar isso, dizendo que o globo, para progredir, ele tem que percorrer duas estradas: o progresso físico, que já comentei, e o progresso moral. O progresso moral do planeta Terra. A humanidade já se encontra madura para subir um degrau? Quando isso acontece, são chegados os tempos de mudança. A Terra, na escala que Kardec nos apresenta, já foi um mundo de sofrimento. Já evoluiu para um mundo de provas e expiações, onde nos encontramos hoje. E quer ser um mundo de regeneração, sem expiações, sem sofrimentos expiatórios. Para galgar esse degrau, para atravessar essa fase, alguns chacoalhões ela vai sofrer. Como todos nós, quando avançamos rumo ao progresso interior. E o progresso moral não vem sem esforço. É preciso mudar condutas. O nosso homem de Nínive foi reprovado, tendo infinitas qualidades, inúmeras qualidades. Ele suportou todas as provações do dinheiro, do poder, da necessidade com resignação, mas caiu na cólera, porque ainda tinha amor próprio, ainda era orgulhoso. Superar isso envolve muitas vezes o mecanismo da dor. E é isso que nós estamos atravessando, né? Porque afinal de contas, o homem avançou muito intelectualmente, mas o avanço intelectual já chegou, né, à Lua. Olha todo esse aparato que agora nos permite conversar sem estarmos um ao lado do outro. Que coisa notável! Que coisa notável essa engenhosidade humana. Mas eu pergunto, esse avanço intelectual, ele é capaz de regenerar o homem moralmente? Não, não é. Porque se fosse, várias inteligências que estão hoje encarnadas seriam homens exemplares, e não são. O avanço moral exige caminhar na caridade, praticar a caridade, sair, gastar o seu tempo, a sua energia, dedicar-se, doar-se, exaurir-se muitas vezes a benefício de outrem. Quantos de nós fazemos isso naturalmente no planeta? A fraternidade, a solidariedade desinteressada, não por defender determinados grupos partidários ou corporativos, não. Desinteressada, apenas em nome de Jesus. Isso é que vai causar o bem-estar geral. E a Terra não pode progredir só intelectualmente. Para galgar o degrau, precisa avançar do mesmo modo moralmente. Nesses tópicos que nós estamos comentando. E como é que o homem pode, afinal, melhorar o seu sentimento? Que deve fazer o homem para aperfeiçoar o próprio sentir? Allan Kardec nos diz, nos afirma, que a época é de transição, e isso desde o fim do século XIX. Estamos atravessando essa transição, e claro que agora, já no 21, andamos bem com relação ao tempo que Kardec esteve aqui. Mas reparem que coisa interessante. Nós assistimos nos últimos anos a tsunamis, determinados conflitos locais, guerras mesmo, localizadas em determinados pontos do planeta. Talvez esses locais estivessem sendo chacoalhados em busca de melhoria, de aperfeiçoamento intelectual e moral, especialmente moral. Mas reparem no que acontece agora. Não estamos diante de uma epidemia, mas estamos diante de uma pandemia. O prefixo epi significa movimento para. Então, uma epidemia é o surgimento de uma doença que acomete a muitas pessoas em dado local, pontualmente. Mas uma pandemia é o alastramento dessa doença ao ponto de comprometer, talvez até o globo,
como acontece nesse momento, planeta Terra todo envolvido, uns lugares mais, outros menos, mas todo ele envolvido com relação a um vírus que jamais se ouviu falar antes do encerramento do ano passado. E ele vem causar, então, um efeito cujo prefixo pan significa tudo e todos. Então não é uma epidemia, mas sim uma pandemia. E é o acaso quem traz isso? A gente lê as notícias ou ouve acusações de toda sorte. Acusamos-nos internamente, acusamos-nos externamente aos nossos irmãos de outras nacionalidades, quando na verdade tudo no planeta obedece à vontade maior. Nada acontece aqui que não haja a autorização e o comando de Jesus, o Cristo de Deus. Por que temer? Por isso vivemos nesse momento uma pandemia. É exatamente uma situação de transição, um movimento universal para o progresso moral de toda a humanidade. Avançamos intelectualmente, não avançamos tanto moralmente. E aí começam os chacoalhões, agora não mais pontuais. Tsunami no local, guerra pontual, não. Um movimento pandêmico, para que todos se olhem entre si. E olha que oportunidade bendita. Como zelar pela nossa casa nessa situação? Como limpar a nossa casa? Pensem como quiserem. Na nossa residência, recomendamos sempre, evitemos as palavras de guerra, de conflito, de acusações, as notícias alarmantes, mentirosas, interesseiras, notícias de desarmonia. Ah, mas eu quero saber a verdade. Quem a detém? Quem a possui? Algum veículo de comunicação possui a verdade absoluta? Precisamos filtrar para vivermos bem com os nossos. Eu fico imaginando as pessoas confinadas em lares compostos por criaturas que não se suportam. Que oportunidade do perdão! É a ocasião do progresso moral. É a transição do planeta. E nós estamos vivendo aqui. É uma bênção. Somos os artífices do Senhor, os espíritas, em quem Jesus deposita sua confiança para que a terra possa caminhar. Como limpar a casa? Expurgando o homem velho, o homem atrasado. Quem é esse homem atrasado? Como identificar o homem? Lembre-se da historinha do Neio Lúcio que eu contei. Como identificar o homem? O homem atrasado, ele se revolta contra Deus. Ele não aceita Deus, ele não crê em nada maior do que o próprio homem, do que seu próprio poder. Não, o Estado é laico, não se pode fazer oração. Não, imagina, retira qualquer sinal de Jesus, qualquer sinal de Deus, como temos visto nos veículos e instituições. O homem atrasado não quer o avanço com o nome do Senhor, porque ele se julga maior. É o orgulho. Esse homem precisa ser expurgado para que o planeta avance. E será, pela vontade maior. O homem velho, o homem atrasado, o homem que mantém a terra em atraso, é o homem das paixões degradantes. O homem que adora as paixões que degradam o ser humano. É o homem de sentimentos antifraternos, que diante de qualquer situação pode até se dizer cristão, mas pratica atos antifraternos, maldiz os outros, julga-se superior, julga-se possuidor de alguma situação que, eventualmente, se lhe é discordante, não é merecedor da sua amizade. Sentimento antifraterno. O zelo da tua casa. Pelo teu nome, construí mais inimigos do que os cabelos da minha cabeça. Esse homem antigo que domina a casa, dominou o templo de Jerusalém e domina a terra, domina o país, o Estado. Esse homem é o homem do egoísmo, do orgulho, da sensualidade e, em último grau, o homem do materialismo. O materialismo
é exatamente o alvo de todo esforço do codificador querido. Allan Kardec combateu com todas as suas energias o materialismo. E é surpreendente que ainda hoje encontremos tantos no planeta fazendo prevalecer as ideias de ordem materialista, egoísta, sensual. Allan Kardec cuidou disso no livro A Gênese em 1868, mas ele era tão inspirado que 11 anos antes ele fez o mesmo no Livro dos Espíritos. É fantástico. O capítulo 6, da parte terceira, onde ele trabalha a lei de destruição. É isso mesmo, de destruição. Em apenas 3 perguntas, gente, o Kardec ele colocou a espiritualidade superior diante do seguinte, falando sobre os flagelos terrestres, exatamente o que estamos vivendo agora. Um flagelo, uma pandemia é um flagelo sobre a Terra. E ele perguntou, qual é a finalidade dos flagelos? Na questão 737. E os espíritos superiores responderam, o progresso mais rápido da humanidade. Um acelerador de progresso. Kardec não se fez de rogado, nunca aceitava tudo muito rapidamente. Na 738 ele volta. Mas Deus não teria outros meios para fazer o homem progredir? Por que um flagelo sobre a terra? E os espíritos superiores respondem, porque é preciso, em certas ocasiões, tocar no orgulho do homem, mostrar para o homem a sua própria fraqueza. Não posso me locomover, não posso cuidar do meu negócio lá fora, não posso trabalhar, não posso ver outra pessoa. A minha vontade está submetida a uma vontade maior, que não é da autoridade pública. A autoridade pública está cumprindo um dever, naturalmente, de sanidade, mas é uma vontade maior do que de todos os integrantes que viajam nesse planeta maravilhoso. Deus teria outros meios, sem dúvida, mas escolheu o flagelo porque toca no nosso orgulho, mostra-nos que somos fracos diante de Deus, o que nos torna humildes, os que nos faz não mais cedermos à cólera. E assim, tal qual o homem de Nínive, quem sabe possamos ascender aos páramos celestes. E na 740, Kardec ainda pergunta sobre a destruição, sobre os flagelos. Mas a Terra precisa também de provas morais? Os flagelos são provas também de ordem moral? Olha que ele vai concluir lá na Gênese o que eu acabei de falar. O avanço não só intelectual quanto moral. E na 740 eles vão responder. Os flagelos são uma excelente oportunidade de avanço moral, porque ocasionam, facultam ao homem exercitar a inteligência. Olha a gente aqui se falando, olha a gente reunido em vibração, através da tecnologia, né? E a inteligência para descobrir vacinas, enfim. Essa oportunidade do flagelo faz mais pelo homem, dá a ocasião de demonstrar paciência. Paciência. Não aguento mais ir da sala para a cozinha e da cozinha para o quarto. A paciência é uma grande virtude. Dá-nos oportunidade de resignação ante a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus. Dá-nos ainda a chance de manifestar a nossa abnegação, o nosso desinteresse e o nosso amor ao próximo. Que oportunidade bendita! E as pessoas, por vezes, maldizendo a criação ou o seu próprio irmão, que é tão vítima quanto cada um de nós mesmos, independente das funções que exerçam, seja de um chefe de Estado qualquer, de um diretor de hospital qualquer, de um cientista qualquer. Todos estamos aqui na mesma romagem. E o Livro dos Espíritos encerra dizendo isso. E agora, aproximando-me do fim dessa jornada de hoje, eu quero fazer uma homenagem específica a um homem que nos deu tudo isso enquanto viveu no planeta. Porque é muito fácil apontarmos para Jesus e pensarmos, mas ele era Jesus. Mas Jesus é tão bom que, para nós avançarmos moralmente,
e também intelectualmente, ele faz mergulhar na carne muitos dos seus eleitos. Homens de escola que aceitam vir à Terra para nos impulsionar ao progresso, nos dando exemplo. E na sua curtíssima existência, nós vamos encontrar na figura de Eurípides Barçanufo alguém que passou por tudo isso que acabei de dizer. Sofreu na carne e muito a perseguição por zelar pela casa do Senhor, foi perseguido de toda sorte, de todo tipo de perseguição ele sofreu. E o curioso é que Barçanufo estará completando agora, no dia 1º de maio, estamos celebrando, então, portanto, hoje podemos já comemorar 140 anos do seu nascimento. É uma data especialíssima, 1º de maio, 1880 e 2020 agora. Quem foi esse homem? Em pouquíssimas palavras, eu quero só agradecer a Eurípides por ter vindo nos mostrar como zelar pela casa do Senhor. Vejam que era um espírito que nasceu numa cidadezinha de 2.000 pessoas, uma cidade pobre chamada Sacramento, né? Um local que ainda hoje é pequeno, imaginem vocês há 140 anos atrás, mas ele aceita corajosamente a tarefa e muda o panorama da cidade. Um único homem, não só da cidade, como da região. Ele muda. Eurípides era um poliglota, dominava diversos idiomas. Eurípides era um polímata. Ele conhecia e escrevia, publicava na Gazeta de Sacramento artigos sobre economia política. Sem internet, hein, gente? Sem uma grande biblioteca na cidade. Escrevia sobre economia política. Nunca teve um título superior. Escrevia sobre direito público. Escrevia sobre pedagogia, porque era um grande educador. Escrevia sobre literatura, filosofia, sobre medicina, que era um dos maiores interesses da sua existência, sobre astronomia, imaginem vocês, em Sacramento, e naturalmente sobre matemática. Dominava diversas ciências, era de uma inteligência incomum, não tinha títulos da Terra, mas o espírito já trazia essas características, esse avanço intelectual. Embora cercado de situações humildes, ele projetou-se sempre muito acima da média. Ainda jovem, foi reconhecido pelos seus professores como alguém a ser promovido por uma classe mais adiantada e lá chegando já se tornou diretamente assistente dos próprios professores, ainda menino. Era de família católica e zelava pelo catolicismo com toda a honestidade do seu típico coração cristão. Como educador, ele teve um papel extraordinário, porque adotou, naquela época, o método de Johann Heinrich Pestalozzi. Não há registro se ele conhecia algo de Pestalozzi, provavelmente não havia internet, mas o fato é que ele suprimiu a punição aos alunos, ensinar era um prazer. Os alunos iam até ele e ele lecionava diversas disciplinas sem que os alunos tivessem de oferecer a mão à palmatória, uma prática corrente no ensino daquela época. Ele, então, consegue, usando o método de Pestalozzi, lembrando que Pestalozzi é o mentor, o educador de Allan Kardec, que vai ser o grande educador e codificador da doutrina espírita. Portanto, Barçanufo já trazia isso das suas vidas anteriores. E ele funda na cidade o Liceu Sacramentano, o grande Liceu de Sacramento. O colégio faz enorme sucesso. Mas esse educador renomado também se interessava pela medicina e começa a estudar tudo o que podia sobre isso. É inclusive aprovado na Faculdade Nacional de Medicina no Rio de Janeiro. Notável, né? Mas a sua mãezinha padecia de crises nervosas e ele teme deixá-la no interior naquela situação. E abandona o curso de medicina, mas abre uma farmácia e passa a receitar homeopaticamente
tratar com remédios naturais as criaturas da região. Ganha fama e a Pequena Sacramento passa a ser visitada por gente de todo o Brasil. Chega a ter mais de 20 pensões, ele ainda beneficia seus conterrâneos do ponto de vista econômico. Zela pela palavra do Senhor, zela pela casa do Senhor. Mas conta-se que certo dia, numa fazenda próxima, chamada Santa Maria, vários médiuns se reuniam estudando a doutrina espírita. Era a primeira reunião espírita daquela região. Eurípides tinha ali seu tio, o senhor Mariano, que entrega a ele o livro Depois da Morte, de Leon Denis, o grande Leon Denis. Ele vira à noite estudando Leon Denis, e quando amanhece, ele percebe que não mais poderia professar o catolicismo. Procura o padre, a quem Eurípides ajudava a oficiar a missa, tinha um lugar próprio na igreja para ele, nos trabalhos que desenvolvia junto ao padre, e declara-se espírita a partir de então. Isso leva Eurípides, numa cidade eminentemente católica, a sofrer uma perseguição terrível. Ele é abandonado por todos, apesar do trabalho brilhante que fazia no Liceu de Sacramento. E o liceu é compelido a fechar. Eurípides chora amargas lágrimas, tendo de abandonar seus alunos, tendo de abandonar o ensino naquela cidade que ele tanto amava. No meio daquele desespero, eis que ele recebe uma mensagem dos espíritos superiores dizendo que ele nominasse o colégio Allan Kardec. Que ousadia! Era o ano de 1912, salvo engano. E ele batiza numa cidade totalmente católica, o colégio de Allan Kardec. A espiritualidade superior toma de tal forma o colégio, Eurípides passa a pregar o Evangelho. Às quartas-feiras, os alunos tinham aula do Evangelho do Cristo. E, naturalmente, as aulas, demais disciplinas, naturalmente, do currículo, que eram ministradas por ele próprio muitas vezes. Eurípides curou muita gente. E durante essa fase em que ele estuda o Espiritismo e se dedica, ele, inclusive, realizava diversos partos. Conta-se que, certa feita, lecionando para seus alunos, ele tinha todas as faculdades mediúnicas que nós podemos conhecer. Era um médium notável, curador, receitista, médium audiente, médium vidente, médium falante, médium intuitivo, médium de efeitos físicos. Era um médium completo. E, naturalmente, ele, então, certa feita, atendendo a toda a região, imagine vocês a dificuldade de transporte, certa feita ele estava lecionando, e enquanto parou, ficou ali à frente dos alunos, ele disse: esperem aqui que eu estou sendo chamado. Enquanto entrou em transe, desdobrou-se, né? O corpo ficou ali, o espírito viajou e materializou-se no local onde uma moça, estava com dificuldades para ter o seu neném. O neném não estava encaixado e havia risco para a mãe. Eurípides sente através da prece o chamamento, desdobra-se, tem autorização para isso, porque entre seus mentores havia ninguém menos do que Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo e até João, o Evangelista. Ele então vai, ladeado por esses espíritos de luz, chega até lá, salva a mulher, retorna e diz aos seus alunos: fiz o parto, mas o marido está vindo aqui. Ele está desesperado. Ele vem a cavalo. Agora ele está subindo a escada. Ele vai bater na porta. Os senhores levantem para cumprimentá-lo. Os alunos se levantam. Em poucos instantes, ouve-se a batida na porta. Seu Eurípides, faça o parto da minha mulher. Os alunos cumprimentam, sentam-se e ele diz: pode voltar, eu já fiz. Mas o homem não acredita. Como? Eu vim a cavalo, o senhor deveria ter passado por mim. Eu já fiz o parto, a criança passa bem, pode voltar a casa. Mas o marido, desesperado, agarra no braço de Eurípides e diz: só sai se o senhor for comigo. Eurípides volta agora com o próprio marido, pai, e a mãe, vendo ele chegar novamente, fala: mas seu Eurípides não precisava ter voltado?
Eu estou passando muito bem com a criança, e ele, então, com essa espetacular caridade, esse incansável senso de serviço, ele nos deixa esse exemplo de caridade, de fraternidade, de solidariedade e de operosidade, né? Foi perseguido, porque sofre até processo, né, por prática ilegal da medicina, mas não foi condenado. A espiritualidade ajudou, na verdade, a sair disso. E como é que desencarnou Eurípides Barçanufo? Ele nos deu todos esses exemplos na chegada do planeta, durante a sua curta existência de apenas 38 anos, e ainda nos ajuda a entender também, nos legando uma lição no seu próprio desencarne, no seu próprio falecimento. Eurípides foi vítima da gripe espanhola, uma pandemia, talvez a última que nós tenhamos tido antes da atual. Eu trouxe aqui só uns dados anotados que eu quero dizer para vocês. E como a gente falou de presciência, Eurípides, no dia 25 de abril de 1918, portanto está fazendo praticamente aniversário também essa data, ele desdobrou-se e foi recebido por São Vicente de Paulo, que era o seu mentor. Vicente de Paulo leva a outras paragens, mundos mais felizes, superiores, porque ele tinha mérito, e diz a ele: meu filho, a sua obra na terra está encerrada. Eurípides prossegue trabalhando depois dessa visão, depois de saber antecipadamente sobre a sua própria morte, não se afeta, continua trabalhando confiante em Deus, zelando pela casa do Senhor, até que a gripe espanhola chega ao Brasil e ele trata de vários doentes, mas é contaminado, vindo a desencarnar no dia 1º de novembro daquele 1918. Para vocês terem uma ideia de quão terrível foi a gripe espanhola, em comparação com o que temos hoje, flagelos para que nós possamos avançar moralmente o planeta, alguns dados para que vocês saibam. O Covid-19 infectou no mundo aproximadamente 2 milhões de pessoas até o dia de hoje. Dados aproximados, um pouquinho mais, tá? 2 milhões. A gripe espanhola infectou 500 milhões. Vou repetir. O Covid infectou 2 milhões. A gripe espanhola, há 100 anos atrás, com muito menos estrutura, com muito menos intelecto desenvolvido do homem, ela atingiu 500 milhões de seres humanos do planeta. Os mortos pelo Covid-19, atualmente, são da ordem aproximada, dados de ontem e hoje, aproximadamente 150 mil mortos, lamentavelmente. A gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. O número não é sabido ao exato. Peguemos o menor número, 50 milhões de criaturas humanas. O Covid-19 matou 150 mil pessoas. A gripe espanhola, 50 milhões no mínimo. No Brasil, o Covid matou 1.800 pessoas. A gripe espanhola, 35 mil pessoas, dentre elas a nossa querida companheira de trabalho espírito Anália Franco, de Espiritismo, e o nosso extraordinário Eurípides Barçanufo, que, sabendo de tudo isso, jamais temeu ou descumpriu com o zelo que tinha pela casa do Senhor. E para encerrar, portanto, a nossa palestra, trago uma mensagem do próprio Eurípides para nós espíritas, para nós brasileiros, uma mensagem de esperança para os dias de hoje. Mensagem essa recebida no dia 21 de abril, mais uma data que nós estamos celebrando nessa palestra, de 2013, psicografada pelo querido médium da nossa região, Emanuel Cristiano. Com essa mensagem, encerramos a nossa
Contribuição vibrando com Jesus. Pátria bem-amada, ouviu meu canto de gratidão. Teus ubérrimos campos sustentam a vida. Tuas planícies ubertosas festejam a natureza em corolas perfumadas e multicoloridas. Teus flumes da cor da prata, da ocra, do âmbar e do cristal serpenteiam caudalosos e fartos. Teus mares de safira e esmeralda escondem ricos tesouros. Tuas verdosas florestas acolhem a flora e a fauna, exuberantes que em tudo revelam o Criador. Em teus céus, coalhados de rútilas estrelas, lucila o cruzeiro, como sinal astronômico para a redenção. Mas se os teus recursos naturais enchem-nos de admiração, é o povo, especialmente, que desejamos exaltar. Brasileiros, filhos desta nobre nação, ante as lutas da vida apresentai-vos intrépidos. Desde que Cabral, capitaneando as naus do descobrimento, ostentando a cruz e o ideal dos templários, rompeu o Atlântico, a terra de Pindorama fez raiar o sol do Novo Mundo. À parte as críticas pertinentes à história, o Brasil tem por função a espiritualização dos homens. Então, brasileiros, ouvi, levantai-vos, pois vossa missão é a fraternidade universal. Entre os astros de primeira grandeza, incrustados no panteão de nossas conquistas, há um povo cuja tarefa não pode mais tardar. Um país continental, de programação, de espírito e verdade, carece de braços e heróis. Não nas ideologias dominantes, em que a propagação do heroísmo interesseiro entorpece as massas. Refiro-me ao heroísmo pessoal, em benefício da construção de uma nação verdadeira, mas no panorama político alguém recorda. A corrupção nos açoita como látego cruel a fazer correr o sangue das multidões. A tortura dos tiranos modernos nas manobras da economia parece nos esfacelar o corpo e transpassar a alma com a lâmina da beligerância. Tratai de acalmar-vos, perdão. Uma pátria verdadeira não se constrói sem suor e lágrimas. Um Brasil legitimamente nacional é construção de todos nós. Um Estado que sirva à humanidade e dela recolha representantes da honestidade e do patriotismo real. É sonho que se sonha na coletividade. Por isso, longe de atacarmos, ferirmos, revolucionarmos com armas, convém contribuir democraticamente, usando a educação intelecto-moral por instrumento de renovação social. Espíritas brasileiros, oferecei vossa contribuição ao Brasil. Trabalho honesto, vivência dos valores cristãos no lar. Respeito às diferenças. Misericórdia para os falidos. Educação, cortesia, gentileza. Amizade, fé racional. Entendimento correto do espiritismo, pureza doutrinária. Isso está ao nosso alcance. Um Brasil melhor começa com o nosso compromisso de bem viver. A violência assusta e enche-nos de indignação. Os hospitais públicos fazem pensar aos desavisados que Deus esqueceu-se dos pobres e desesperançados. As escolas em território nacional, abandonadas muitas, miseráveis outras, fazem crer aos olhos meramente materialistas que o povo está desamparado. Se a caixa de Pandora está aberta, convidando os homens à autossuperação, lembrai-vos da esperança. Dia virá que a nossa terra despertará. Ainda vivemos o pesadelo dos exploradores, mas a nação, composta por almas devotadas, sonhará com a liberdade das amarras do poder, e a responsabilidade fará surgir um novo grito em cada um de nós. E o clamor dessa nova independência, num Ipiranga de confiança, nos conduzirá na construção de um Brasil mais justo e nobre. O brado novel, porém, diferente do de outrora, retumbará mais forte. Brasil, pátria do Evangelho, brasileiros, irmãos, bendizei esta terra, amai-a. Entidades maiores clamam a Deus pelo renascimento e rogam ao Brasil por honra de trabalho. Muitos colonizadores retornarão das campas para devolver ao povo o que ao povo pertence por direito. Mas trabalhai, colaborai, vossa bandeira tem de ser o labor.
Vossos filhos ganharão letras, honrarão a ciência, permanecerão em solo nacional, e a nossa gente contribuirá para uma grande renovação social. Vede, espíritas, quanto bem feito no mundo. Se as trevas nos espreitam, nos estertores de um tempo que se esgota, a luz surge triunfante. Em toda parte há obras de benemerência, muitas outras virão. A aristocracia intelecto moral promulgada por Kardec haverá de ser uma realidade. A ética, uma necessidade entre as nações, e a economia, necessariamente trará a fraternidade. Por uma questão de sobrevivência, os povos aprenderão a respeitar-se reciprocamente. Brasileiros, nada de abandonar a nossa terra, nada de desertar da batalha. Sois soldados do Cristo. Apresentai-vos, vossa arma a inteligência, vosso escudo a fé, vosso elmo o coração, vossa lança o trabalho, vossa luta a renovação moral, vosso comandante Jesus, vossa musa a verdade. Avante, irmãos, nenhum brasileiro renasceu por acidente. Todos temos uma programação. Ouvi o hino nacional, irmãos, e vede que Manuel da Silva e Duque Estrada foram guiados por seres invisíveis a grafarem acorde de luz com letra de estupenda beleza, o destino da nação. Fazei deste poema cantante, clarim da verdade, vossa prece diária, e quando orardes assim, cheios de certeza, sabei que os ministros do Senhor conhecem o Brasil. Estudantes, acadêmicos, professores, médicos, cientistas, advogados políticos, legisladores, religiosos, trabalhadores, gente do povo, irmãos, levantai, carregai na alma o nosso pendão. A flâmula verde-louro representa o ideal que todos devemos perseguir, ordem e progresso. Que as 26 unidades federativas e o Distrito Federal, estrelas fulgentes de um céu anilado, representem e exaltem com honestidade soberana a nação. E nós, o povo encarnado e desencarnado, laboremos com afinco, mantendo-nos honestos e fraternos onde a vida nos colocou. Irmãos, há uma infinidade de espíritos que se sentem brasileiros, pelo amor que devotam a essa pátria, envolvendo-vos, aos espíritas deste solo e aos que aqui vieram ter. Coragem, avante. A doutrina nos ilumina, façamos, portanto, luz. O Espiritismo nos esclarece, comportemo-nos então com equilíbrio. O Consolador nos estimula, marchemos assim impávidos. Mas o Mestre vos conclama e a todos auxilia, convicto da transformação. Enchamo-nos de ânimo, pois que o Brasil necessita de sua brava gente, plena de fé, esperança e caridade. Quando em vossas reflexões mais profundas sobre a pátria que vos acolhe, olhai para o alto e sabei, de páramos de glória, o Cristo, contando convosco, guia o Brasil. Eurípides Barçanufo. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação. Espero vê-los em breve num dos nossos encontros presenciais. Muita paz, muito obrigado.